Olê, 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 Telê, Telê. Foi com esse espírito que o São Paulo ontem, estreando a sua terceira camisa em homenagem ao time de 92 e ao seu eterno ídolo Telê Santana, que conquistou uma belíssima vitória contra o RB Bragantino, vencendo por 3-0, se afastando do Z4 e se estabilizando no meio da tabela. Vem comigo e vamos comentar essa vitória do São Paulo. Essa ótima exibição e uma belíssima homenagem a Tele Santana e aquela equipe que colocou o São Paulo no cenário mundial que está até hoje. Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para comentar essa partida, essa boa vitória do São Paulo contra uma boa equipe que tem crescido ao longo dos anos, que é o RB Bragantino. São Paulo já não conseguia vencer há 6 jogos no Campeonato Brasileiro e já estava com sinal de alerta. Mesmo avançando nas Copas, na Copa Sul-Americana, com uma boa probabilidade de avançar também agora na Copa do Brasil, tem a vantagem de 1-0 contra o América Mineiro, precisava voltar a vencer, principalmente no Morumbi, que não conseguia vencer há mais de um mês pelo Campeonato Brasileiro. E dessa forma, o Rogério Ceni escalou uma equipe bem ofensiva, com um trio de zaga já conhecido, com Léo, Diego Costa e Miranda. Os dois alas, né, que não são mais laterais, como o São Paulo joga com uma linha de 3. Os dois alas, o Reinaldo no lado esquerdo e o Igor Vinícius no lado direito. E os dois tiveram e fizeram uma excelente partida. Tiveram um bom momento ontem jogando. Os dois lados, é bem difícil, né? Os dois pontas jogarem bem na mesma partida. E o meio-campo formado por Gabriel Neves, Nestor e Patrick, e os dois atacantes que nós já conhecemos, né, o Luciano e o Calério. São Paulo, desde o começo da partida até o final do jogo, não sofreu com a equipe do Bragantino, e isso vinha se repetindo jogo após jogo. O São Paulo sempre teve grande dificuldade de enfrentar o Bragantino desses últimos anos. E precisava de fato vencer. Dia dos Pais, o torcedor compareceu, mais de 30 mil São Paulinos, e vi muitos relatos de muitos pais com os seus filhos, e os torcedores mereciam. Claro que eu não estou aqui para ser parcial, mas fazia um tempinho que o São Paulo não tinha uma boa exibição, que não fazia um bom jogo, assim como fez ontem. Talvez se a gente voltar lá atrás, na primeira final do Paulista contra o Palmeiras, que venceu de 3-1, e na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que fez uma goleada de 4-0 contra o Atlético Paranaense, São Paulo vinha aos trancos e barrancos. No entanto, em 21 rodadas do Campeonato Brasileiro, só tinha conseguido 5 vitórias e avançando nas Copas, jogando com equipes inferiores e agora nos mata-matas, vencendo nos pênaltis. Avançou nas 2 Copas nos pênaltis, tanto contra o Ceará agora e contra o Palmeiras também na Copa do Brasil. E não estava assim, tendo aquele bom desempenho, mais na força da torcida, na base da raça, em jogadas individuais. E de fato ontem a escalação contribuiu e muito para que o São Paulo tivesse o desempenho que teve ontem. Não dá para jogar com o Igor Gomes. A gente já vê que de fato o São Paulo, quando joga com um meio mais ofensivo, com meio técnico, com meio que vai para frente, que quebra as linhas, com Gabriel Neves postado na marcação. Até o Rodrigo Nestor ontem, que não vinha de tão boas atuações, ainda que vinha fazendo gol, dando alguma assistência ali a colar. Ontem fez uma excelente partida. Não tenho o que dizer, fez um belíssimo gol, com uma boa enfiada do Reinaldo, que quebrou as linhas da zaga do Bragantino. Fez um bonito gol. Teve uma boa partida, cometeu alguns erros aqui e lá, mas normal do jogo, pelo menos foi tentando sempre jogar para cima, e depois uma belíssima jogada no terceiro gol de São Paulo, que ele lutou até o final, não caiu, não pediu falta, e deu uma belíssima assistência para o Igor Vinícius, que é outro bom jogador, que tem feito ótimas partidas nesses últimos tempos, matou o jogo e fez 3-0 para o São Paulo. Nem vou aqui comentar muitos lances, você aí assiste depois os melhores momentos, que é uma partida que vale a pena você acompanhar, não é só porque o São Paulo, mas porque foi uma boa exibição do tricolor paulista. Mas o primeiro tempo, o São Paulo foi controlando as ações da partida, não sofreu perigo algum no primeiro tempo do jogo, e no meio do primeiro tempo, exatamente lá pelos 24, 25 minutos, uma excelente roubada de bola do Luciano.
ele toca para o Reinaldo, o Nestor dá uma opção de passe, ele coloca a bola entre os zagueiros do Bragantino, consegue colocar certinho para o Nestor nem domina a bola e chuta de primeira com o pé esquerdo e coloca o São Paulo em vantagem. Ainda assim, o São Paulo teve mais algumas oportunidades com o Patrick, com mais uma assistência do Reinaldo, onde o Patrick coloca no ângulo e o Cleiton faz uma excelente defesa. E o primeiro tempo termina assim, com o São Paulo amplamente na frente, o Bragantino totalmente diferente desses últimos jogos, ainda que a temporada de 2022 da equipe de Bragança não tem sido muito boa, vem sofrendo com diversas classificações e agora só ficou com o Campeonato Brasileiro, mas ainda assim é um time com bons valores. O Arthur, o Sorriso, o Hurtado, um bom meio de campo. Mas assim, o São Paulo conseguiu controlar a partida. E fazia tempo, como eu disse antes, que não conseguia vencer e jogar bem contra a equipe de Bragança. O segundo tempo inicia, as duas equipes voltam com a mesma formação e o São Paulo continua jogando bem, continua, ainda que no início do segundo tempo o Bragantino tentou ir um pouco para frente, tentou criar algumas oportunidades, nada com aqueles últimos jogos do São Paulo que o torcedor veio sofrendo, sempre com placar justinho ou tendo que decidir nas penalidades. O São Paulo se comportou muito bem, desde os três lá da defesa até aqui os dois do ataque. E no segundo tempo, o São Paulo, uma avalanche. Dos 10 minutos do segundo tempo até os 15, decide o jogo. O Luciano, mais uma vez, tendo uma boa construção de jogadas no ataque, ainda que ele não fez gol, ainda que ele não deu assistência, ele foi muito bem ofensivamente. Ele rouba a bola de novo no fim do campo, do meio para frente, do Bragantino, ele rouba a bola, tenta finalizar, a bola bate no zagueiro do Bragantino, ele volta, tenta cruzar, a bola bate de novo no zagueiro do Bragantino, agora no Arthur, né, que estava marcando aqui, fazendo a marcação na direita, ele rola e o Reinaldo, num excelente cruzamento, numa excelente bola que ele mete, né, pro Caleri, o Caleri se antecipa do zagueiro e todos nós conhecemos a música, né? Toca no Caleri que é gol. E o Caleri, uma excelente cabeçada, tira do goleiro, o goleiro tenta ainda chegar e coloca o São Paulo na vantagem de 2-0. 2 minutos se passam e o São Paulo rouba a bola de novo, mas o São Paulo foi muito bem nos desarmes ontem na partida. O Rodrigo Nestor rouba a bola, faz uma boa jogada, ele luta contra 3 defensores da equipe de Bragança, ele ainda consegue se desvencilhar da falta, o juiz até colocou o apito na boca, mas deixou o lance seguir, e o Nestor dá uma boa assistência para o Igor Vinícius, que coroa a sua boa fase no São Paulo. Nos últimos jogos, se eu não me engano, são 2 gols e 3 assistências. O Igor Vinícius realmente tem mostrado que vale a pena ter o seu contrato renovado. Ele vai na área, ele adianta as linhas, ele chega no costado do goleiro e coloca mais uma vez a bola na rede sem chance nenhuma. Uma boa finalização, forte, precisa, para que o São Paulo pudesse agora ter ainda mais tranquilidade e coloca 3-0 no placar. Aí foi administrando, colocou o Andrés Colorado para jogar, depois colocou o Nicão, colocou o Alisson, o Luizão e até mesmo o Éder. Até o Éder conseguiu ter uma boa finalização, estava impedido, fez um gol, estava milimetricamente impedido. E isso mostra muito bem como foi a partida de ontem. Eu não esperava um jogo tão bom assim do São Paulo, principalmente por não ter jogado assim nos últimos jogos e também por ter enfrentado uma difícil equipe que sempre encaixou os seus jogos contra o São Paulo, que foi o RB Bragantino. Mas isso traz bons ares para a equipe, mostra que tem como sim jogar bem e vencer. E vai agora quinta-feira lá para Minas Gerais para jogar contra o América Mineiro. Pode jogar pelo empate, mas eu acredito que possa vencer. Vai ser um jogo duro, onde o São Paulo tem que se portar muito bem. Vamos ver a escalação, né? Isso é o que mais preocupa talvez o torcedor são paulino. E do lado do Bragantino, voltar a jogar, não sei se a equipe sentiu muitas eliminações, talvez o trabalho do Barbieri vai ter que ser repensado pela diretoria da equipe de Bragança, mas o São Paulo se estabiliza, está no meio da tabela, não está nem lá em cima, mas também agora já tira um pouco do medo de ficar lá embaixo. Agora, se eu não me engano, são 7 ou 8 pontos do Z4.
e pode aspirar a coisas melhores. Eu acredito que o São Paulo tem que sim lutar pelo G8, pelo G6, porque avançar em Copa não é garantia de título. Você só garante o título sendo campeão. E o São Paulo só conseguirá a vaga direta na Libertadores da América, nas Copas, sendo campeão. No Campeonato Brasileiro, você chegando no G8, G6, como as equipes brasileiras têm sido protagonistas nas competições internacionais, então sempre abre uma vaga para os de baixo. Então é isso, galera. Eu peço muito que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, e nós vamos estar sempre aqui comentando todos os jogos do São Paulo e os principais jogos das outras equipes, mas sempre com foco na equipe paulista, mas de vez em quando a gente sempre traz aí uma visão parcial de outros jogos. Forte abraço aí. Ontem, né, foi o Dia dos Pais e que Deus abençoe aí cada pai do canal e que vocês sempre sejam muito felizes aí com a família de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e aqui é o Caio na área. Se inscreva, tamo junto.